Vamos abrir a Bíblia no texto que estamos meditando ao longo desses meses. Hoje o capítulo 16, findando o mesmo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. E aí você já pode, então, abrir. Nós vamos ler do versículo 21 até o último versículo, que é o versículo de número 28. Vou proceder à leitura enquanto você abre, e enquanto eu estiver lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura atentamente. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, a palavra do Senhor está diante de nós, a mesma fora lida, e pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Existe uma famosa lenda grega, a Guerra de Troia, foi escrita por Homero. Essa lenda, segundo alguns historiadores, não é simplesmente uma lenda. Homero historicamente percebeu que houve realmente uma guerra, e então ele inseriu elementos lendários em uma guerra histórica. Os gregos antigos acreditavam que a Guerra de Troia foi uma guerra verdadeira, mas também há aqueles que dizem que aqueles aspectos da guerra são todos lendários e não aconteceram. Mas mesmo Homero, ele observava as guerras e, diante da realidade perceptível, ele escreveu o seu livro, narrou a Guerra de Troia, essa lenda, com base em aspectos de outras guerras. A guerra era muito comum naquela época e também o é nos tempos modernos. E o que fala precisamente esta guerra, a Guerra de Troia? É uma história grande, eu não tenho o objetivo de narrá-la aqui, mas gostaria de salientar um aspecto específico. Paris, que era um príncipe de Troia, foi para Esparta, e ali ele se enamorou por uma mulher que já era casada, a esposa do rei. Esta mulher chamava-se Helena, e então ele tomou Helena do rei Menelau e fugiu para Troia com a sua amada. E então a guerra de Troia se deu especificamente por causa de uma paixão de um príncipe por uma mulher, e vários homens perderam a vida ali naquela guerra, inclusive os grandes heróis, os notáveis heróis Heitor e Aquiles. E qual o objetivo de eu narrar esse aspecto dessa guerra aqui na minha prédica, no meu exórdio? É para dizer que
aqui nós encontramos um paralelo com várias outras guerras, onde os soldados dão a vida por causa das decisões dos reis, por causa de um desejo de um rei de conquistar um território, um desejo de um rei por uma mulher, ou coisas dessa natureza. Sempre nós encontramos na história da humanidade os súditos, os soldados lutando pela causa do rei, e não necessariamente pela causa do reino. É um aspecto muito pessoal, de uma glória pessoal que ali é objetivada, e então muitos pagaram a vida, deram a vida por causa dos desejos dos seus respectivos reis. E aqui eu encontro um contraponto exatamente no aspecto de que o Senhor travou uma luta pela qual não era dele, ele se encarnou para nos salvar, ele se encarnou para morrer por nós, ele travou uma batalha pensando nos seus súditos e não em si mesmo. E quando nós olhamos a perspectiva do texto, nós encontramos exatamente a morte do Senhor como uma luta, uma batalha. Nós encontramos a missão do Senhor dentro desse aspecto e uma delegação de uma missão no aspecto de que nós também devemos travar uma batalha, agora não contra os príncipes deste mundo, mas no contexto uma batalha contra o próprio eu. No nosso texto, portanto, nós temos a missão de Jesus de morrer por nós, e nós encontramos também a nossa missão de como cidadãos deste reino, do comando do Senhor, nós temos que, imbuídos do mesmo sentimento do Senhor, de sofrimento, de renúncia e de perda, dar a nossa vida em prol da causa do Evangelho, em prol do reino. E como súditos deste reino, a pergunta que fica a maior batalha da história foi travada na pessoa de Cristo, quando ele venceu Satanás, e agora diante dessa batalha que o Senhor venceu, o desdobrar desta realidade implica em o que para nós? Em conforto, nós estamos nos palácios reais, e ali nós desfrutamos da corte real, recebendo os banquetes deste reino, ou será que nós devemos lutar, guerrear, ou será que ainda outras batalhas precisam ser travadas? É certo que a segunda opção, ela é verdadeira, enquanto a primeira não está de forma alguma anulada, mas não quanto a esta vida, porque nós só viveremos nos palácios, no reino celestial, quando a nossa vida aqui se encerrar, e essa é a perspectiva inclusive do texto, quando fala nos últimos 2 versículos sobre a glória desse reino, e então é sobre isso que nós vamos meditar com base nessa pergunta, sobre se vivemos nos palácios reais, e desfrutamos dos confortos que esses palácios podem nos oferecer, ou se vivemos uma batalha ainda, sendo a segunda resposta, como eu disse, a segunda pergunta, a resposta correta. Nós vivemos uma batalha e devemos, portanto, travar essa batalha diante dessa realidade, dessas perguntas que nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a necessidade da cruz na batalha escatológica. E por que eu falo sobre a necessidade da cruz? Por 2 realidades. Porque para que o Senhor nos salvasse, conforme o próprio texto nos apresenta, o Senhor precisava morrer por nós. Então havia uma necessidade da cruz nessa batalha escatológica. O Senhor morreria e ressuscitaria, e então a cruz é inevitável. Dentro de um outro aspecto, o Senhor diz que nós devemos carregar a nossa cruz. Então, dentro desse aspecto bem específico, a cruz é necessária para a vida do seguidor do Senhor Jesus. Mas alguns podem não estar familiarizados com a expressão escatológica ou escatologia. Batalha todo mundo sabe, né? Mas escatologia, o que quer dizer escatologia? O que quer dizer batalha escatológica? A palavra vem do grego eschatos, que quer dizer último tempo, últimos dias, últimas coisas. E escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, daquilo que está reservado para o tempo do fim. Mas
dentro da perspectiva teológica, a escatologia ela tem vários aspectos, e eu gostaria de salientar, porque o próprio texto salienta esse duplo aspecto de uma escatologia realizada. E o que é uma escatologia realizada? Como o próprio nome já diz, né? Os últimos dias já aconteceram, e quando nós vivemos dentro da perspectiva presente e olhamos para o passado, é realizada para nós. Mas se nós olharmos para os judeus, eles tinham uma perspectiva de que o Messias viria. Então, para os judeus era algo futurista, era algo que haveria de acontecer. Então, dentro da perspectiva bíblica, a presença do Messias é o cumprimento escatológico do que os profetas haviam dito. E como aconteceu no passado, para nós é tratado como escatologia realizada. Então, a morte do Senhor na cruz é um aspecto escatológico, porque as Sagradas Escrituras falavam e prometiam quanto à vinda do Messias, e falavam sobre o servo sofredor e tantos aspectos daquilo que haveria de ser realizado. Então, dentro do aspecto bíblico, nós falamos sobre escatologia realizada, aqueles eventos que se cumpriram quando Cristo esteve aqui no seu período de encarnação, morte, ressurreição, a ascensão aos céus, o envio do Espírito Santo, esses aspectos. Mas existe o aspecto da escatologia que está reservado para o tempo do fim, que quando o Senhor esteve aqui, ele disse que voltaria uma segunda vez, e ele falou sobre o juízo final, como o próprio texto fala sobre o fato do Senhor voltar com seus anjos e recompensar o labor dos seus filhos, dos seus servos, dos seus discípulos. Então nós temos o aspecto da escatologia realizada e daquela escatologia que está própria para o tempo do fim. Então, diante disso, nós falamos sobre a batalha escatológica apontando para a cruz de Cristo. Ali nós temos o cumprimento da profecia, que é chamado do proto-evangelho em Gênesis, no capítulo 3, quando nós encontramos ali no versículo 15 a inimizade da mulher e da semente da mulher, o descendente que haveria de vir e esmagar a cabeça da serpente. Então ali há uma profecia dentro de um aspecto escatológico. Os judeus esperavam, e então nós temos o aspecto de batalha, porque o Cristo da cruz, ele morre, mas ele na sua morte esmaga a cabeça da serpente, e então ali nós temos a vitória do Cordeiro, e é esse aspecto que nós queremos falar quando nós usamos esse texto, porque o texto fala sobre o ministério do Senhor, quem é Jesus, dentro da perspectiva da sua morte, do seu sofrimento. Ele fala que era necessário ir para Jerusalém para sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nós entendemos que aqui o contexto anterior aponta para a mesma realidade de explanação, de interpretação, é uma continuação, como eu já falei, inclusive no sermão do domingo passado. Nós separamos em 3 sermões o pedido do sinal dos fariseus e dos saduceus, que aponta para uma heresia, uma doutrina herética de que Jesus não era Deus. Essa foi uma perspectiva que nós estudamos em um momento oportuno. Na semana passada nós falamos sobre a declaração de Pedro, e então tudo isso está conectado, e hoje nós então encerramos esse assunto que é dentro de uma perspectiva maior, que tudo aponta para quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Entender quem é Jesus, não basta simplesmente entender que Jesus é o Cristo. Precisamos entender o que o Cristo veio fazer aqui. O Messias, ele veio, se encarnou, ele esteve aqui para quê? E então é por isso que o texto diz que desde esse tempo, um leitor atento, e eu já disse isso na semana passada, no versículo 21, tem desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar, e então nós temos ali a perspectiva de que até então Jesus não havia falado da sua morte nem da sua ressurreição. Quando ele falava sobre o sinal de Jonas, as pessoas não entendiam o que aquilo significava, e é por isso que Pedro tomou um susto e disse: não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso não vai acontecer não, porque era algo novo, ele ainda não havia ouvido isso.
E então o Senhor Jesus passa a ensinar que ele morreria por nós. E o interessante é que Jesus está indo para Jerusalém e ele está dizendo, portanto, o seguinte: olha, estamos indo para Jerusalém. Lembrem que Jesus estava nos territórios de Tiro e Sidom. Então ele está em um percurso e ele está indo para Jerusalém, e em Jerusalém, ali ele vai sofrer, ele vai morrer, ele vai padecer. Então, na ida dele para Jerusalém, ele está ensinando isso para os seus discípulos. E então nós encontramos aqui a declaração do Senhor quanto à sua morte. Pedro, que há pouco tempo, não é questão de pouco tempo no sentido de poucos dias atrás, poucos meses atrás, há pouco tempo no sentido de continuidade, é algo contínuo no relato. Então o texto fala que inclusive começou Jesus Cristo a ensinar. Essa expressão Jesus Cristo, ela não aparece primeiramente aqui no Evangelho de Mateus. Ela aparece no capítulo 1, ela aparece no capítulo 2, mas depois a expressão Cristo, que como nós sabemos não é sobrenome, mas um título, Messias, deixa de estar no discurso do Senhor. E não só no discurso do Senhor, mas na pena de Mateus. Mateus deixa de lado essa questão do Cristo. E aqui então é que é retomado, porque o Senhor está ensinando quem Ele é. Mas Ele ensina quem Ele é e o que Ele vai fazer. E como eu disse, Pedro, de uma forma repentina, ele, como diz no nosso linguajar popular, ele sai do céu e vai para o inferno, né? Porque ele recebe uma reprimenda dura do Senhor Jesus. E Jesus diz então para Pedro: Pedro, você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Porém, Jesus não chama Pedro de Pedro, antes chama-o de Satanás, e diz que para ele, para Jesus, ele era uma pedra de tropeço. Interessante observarmos essa expressão dura do Senhor em relação a Pedro. E aqui nós já conseguimos perceber que foi um erro crasso de Pedro, porque nós não encontramos nas Sagradas Escrituras nenhuma reprimenda tão severa quanto esta. Lógico que houve reprimendas severas quanto àqueles que eram fariseus, mas eu estou me referindo aos discípulos de Cristo, a um verdadeiro seguidor do Senhor. Não há uma palavra tão dura como essa. E o que isso implica, o que isso significa, é que o erro de Pedro foi um erro crasso, um erro pesado, um erro que precisava de uma reprimenda que fosse à altura. E qual o entendimento aqui, na concepção do Senhor Jesus, em relação à reprimenda dele, e por que Jesus chama Pedro de Satanás, e por que Pedro é pedra de tropeço aqui dentro do contexto? Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, falando que é a palavra de Pedro e não necessariamente Pedro que é Satanás ou pedra de tropeço para o Senhor, mas a ideia é que Pedro foi em algum sentido usado por Satanás, para que então a palavra de Pedro trouxesse alguma questão no coração do Senhor e na mente do Senhor para demovê-lo da cruz, para removê-lo do objetivo que era morrer por nós na cruz. Então todo o espírito que objetivava uma outra realidade que não fosse a cruz do Salvador, implicava no espírito de Satanás, porque ali, na derrocada de Satanás, nós encontramos o sofrimento do Senhor, e no sofrimento do Senhor nós encontramos a derrocada de Satanás. E foi exatamente isso que Satanás tentou fazer com o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, quando Satanás disse: olha, está vendo todos esses reinos? Eu dou esses reinos, se prostrado você me adorar. Então Satanás estava oferecendo os reinos do mundo sem a cruz para o Salvador. E aqui nós encontramos o espírito do erro, nós encontramos uma falha grotesca quanto à questão
da missão do Senhor e do entendimento da salvação dele para nós. Portanto, quando nós falamos sobre a cruz, nós falamos sobre a batalha escatológica, nós estamos falando sobre a promessa da salvação que os profetas haviam falado a respeito da parte de Deus, e é por isso que a cruz é indispensável para a nossa salvação, e na batalha que Jesus travou na cruz, porque importava que ele morresse na cruz para a nossa redenção. E a palavra redenção é exatamente compra, era a palavra usada para os escravos que estavam oprimidos, e vários escravos eram escravos naquela cultura por causa das guerras, e então as nações que venciam, as nações suzeranas, levavam cativos pessoas e faziam daqueles escravos, e então a redenção implicava na compra para que aquele escravo fosse libertado, e então a redenção do Senhor faz com que nós sejamos transportados do reino das trevas para o reino do Pai, para o reino do Filho, do amor. Portanto, a cruz do Senhor desfaz as obras do diabo, destrói toda a noção de domínio de Satanás sobre a vida dos salvos. E é exatamente isso que Jesus fala naquela metáfora do valente que vem e amarra o outro valente e saqueia os seus bens. Então são concepções de batalhas dentro de uma promessa, dentro de um cumprimento de uma verdade que havia sido dita no tempo pregresso. Portanto, as coisas que Pedro não cogitava, que eram a respeito das questões dos homens, era a questão da preservação da própria vida, e é isso que o contexto inclusive vai mostrar, que aquele que preserva a sua vida perde, mas aquele que doa a sua vida, este ganha. E então Pedro precisava entender a profecia de Isaías 53 sobre o servo sofredor, e é por isso que inclusive no texto nós encontramos muito a expressão filho do homem, que aponta para a sua natureza humana e para os seus sofrimentos. Nós encontramos essa expressão no texto em vários momentos. Versículo 27, nós encontramos também no versículo 28, nós encontramos também no versículo 13, tudo dentro do contexto. E então nós temos aqui Pedro sendo usado por Satanás para que Jesus fosse demovido da cruz. E nós precisamos então entender que Satanás hoje é derrotado porque Cristo venceu na cruz, e então nós precisamos viver uma vida de santificação, e a nossa luta dentro do próprio contexto não é contra Satanás, mas a nossa luta é contra o nosso próprio eu, dentro do contexto. Lógico que em um contexto maior e amplo, nós entendemos que lutamos contra o mundo, que é todo o sistema anti-Deus, e lutamos também contra Satanás, que já é um derrotado, mas o próprio contexto aqui aponta para uma luta contra nós mesmos, uma luta no aspecto de carregar a própria cruz. E alguém pode levantar de manhã, principalmente na segunda-feira, né? Que é quando algumas pessoas levantam assim um pouco desanimado e falam bem assim, vamos para mais uma batalha, né? Vamos para mais uma luta. E então ele resume a vida dele na luta por granjear pão, por ter algo para si mesmo, para educar os filhos, no sentido de que a educação está circunscrita a um conhecimento científico a respeito das questões da vida, para que ele possa ser um profissional. E aí, será que essa realmente é a nossa luta? Se esta realmente for a nossa luta, por granjear coisas aqui na terra, qual o valor da alma? Nós devemos lutar por aquilo que realmente importa e por aquilo que realmente tem valor, porque o próprio Senhor Jesus diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós precisamos entender que a verdadeira luta é contra nós mesmos, para que possamos preservar a nossa alma em santidade, servindo ao Senhor e glorificando o nome santo do Senhor, e a renúncia é o caminho para isso. Crucificar o nosso eu juntamente com o Senhor é o caminho para que Cristo seja glorificado em nós e para que uma vida de santidade se manifeste. Nas batalhas escatológicas, na batalha escatológica, o último inimigo a ser vencido é a morte. O próprio apóstolo
Paulo vai falar sobre isso. Por quê? Porque Satanás já foi vencido, mas a morte ainda impera sobre todos os homens. E é dentro dessa perspectiva que a volta do Senhor Jesus implica nesse grande juízo, que é o juízo final, e então o Senhor há de recompensar cada um segundo os seus labores. E é isso que o texto coloca no versículo de número 27. E essa é a escatologia futura. A escatologia realizada está no versículo 28, quando o Senhor Jesus disse que aqueles que ali estavam, alguns daqueles não passariam pela morte até que esses vissem Cristo em sua dignidade real, em seu reino glorioso. E esse é um aspecto da escatologia realizada. E quanto ao aspecto da escatologia realizada, o que se diz é o seguinte, que o fato daqueles observarem o que haveria de acontecer, isso daria certeza de que Cristo voltaria. Era uma confirmação de que aquilo que estava reservado para o tempo do fim haveria de se realizar, exatamente porque eles viriam aspectos desse reino do Senhor Deus enquanto eles estavam vivos. E o versículo 27, que fala sobre a vinda do Senhor em glória com os anjos para retribuir cada um segundo as suas obras, e principalmente aqueles que perderam a vida por causa do reino de Deus e entregaram a vida por causa do reino de Deus, é a garantia de que a nossa renúncia aqui na terra tem um valor inestimável, é um valor eterno, e é uma garantia, uma promessa. E o versículo 28 nós temos uma garantia, uma promessa muito maior. Então no versículo 27 é um aspecto de uma garantia daquilo que vai acontecer, que é a vinda do Senhor. E o versículo 28 é uma garantia do que o versículo 27 reporta quanto ao que há de acontecer. Agora, o que quer dizer essa escatologia realizada do versículo 28, quanto àquilo que o Senhor disse, que alguns daqueles que ali estavam não morreriam sem ver o Filho do Homem no seu reino vir. É um texto um tanto quanto difícil de se interpretar, mas nós entendemos dentro da seguinte perspectiva. Quando os profetas falavam no passado, eles falavam sobre algo que tinha um cumprimento em um tempo e um cumprimento dentro de um aspecto mais amplo. Isso é chamado de perspectiva profética. O olho do profeta era como se ele estivesse enxergando uma montanha única, mas na verdade existem duas montanhas, uma que está na frente da outra, e um espaço de tempo entre uma montanha e a outra que o profeta não consegue enxergar, e ele fala sobre um evento como sendo um evento único, mas na verdade são dois eventos que estão conectados, interligados, mas que apontam para uma realidade maior e futura. Nós encontramos isso nas profecias do Antigo Testamento, quando havia uma dupla referência. E o que se entende em relação a isso é que existe aquilo que é chamado na teologia do estado de humilhação do Senhor e o estado de glorificação do Senhor. O estado de humilhação do Senhor envolve a sua encarnação, o tempo que ele viveu, 3 anos, e ele diz: ó geração incrédula, adúltera, até quando eu estarei com vocês? E aquilo era sofrimento para o Senhor, o ter que passar sede, fome, não ter onde reclinar a cabeça. O tempo que o Senhor viveu aqui na terra é um estado de humilhação. A morte, a cruz, tudo isso compõe e resume um único aspecto da vida do Senhor, que é a humilhação. E quando nós falamos sobre o estado de exaltação do Senhor, são todas as glórias advindas depois da sua ressurreição. E isso compreende a ressurreição, o estado de glorificação do seu corpo, a sua ascensão aos céus, o fato dele estar assentado à destra de Deus, e num aspecto mais futuro, a sua segunda vinda. Então a interpretação mais aceitável desse texto é que aqueles que estiveram vivos, eles viram o Senhor Jesus no estado de glorificação e conseguiram perceber e ver aquilo que já começou a se manifestar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a ideia é que as promessas da nossa salvação,
não estão circunscritas somente ao aspecto da vinda do Senhor, mas o aspecto da vitória sobre a morte, da ressurreição e tudo mais. Então isso é Cristo em sua glória e em sua dignidade real. E dentro dessa realidade o corpo dele está glorificado e as pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. Inclusive os anjos falaram: da mesma forma que vocês estão vendo aqui ele subir aos céus, vocês também verão ele voltar, dentro da perspectiva de que a humanidade perceberá e virá, dentro do aspecto de que o retorno do Senhor será visível. O fato de Cristo estar à destra de Deus Pai, esse é um estado de glória do Senhor, e de lá ele enviou o Consolador, e ele disse que era necessário que ele fosse para enviar o Consolador. E então todas essas promessas realizadas são garantias da promessa não cumprida ainda da segunda vinda do Senhor, e por isso as duas são colocadas aqui de uma forma que elas estão justapostas, uma ao lado da outra, e portanto, pelo fato dele ter passado por todo esse estado de glória, é isso que garante o retorno final e glorioso dele na segunda vinda. Essas são as interpretações desse texto. Agora gostaríamos de trazer as aplicações. A primeira aplicação é sobre a vitória da igreja. A vitória da igreja no contexto anterior, e que faz tudo do mesmo, faz parte de todo o assunto, quando o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque Cristo morreu pela igreja. Então a ideia é que o estado de morte, que é a expressão que significa Hades, que também pode ser traduzida por inferno, não tem problema nenhum, mas é o estado de destruição, de morte, não vai estar presente na igreja do Senhor, nos escolhidos do Senhor, porque Cristo morreu pelos seus. E qual é a garantia, a base da vitória da igreja? A morte e a ressurreição do Senhor. Então, isso é o triunfo da nossa fé. O triunfo da nossa fé está no fato de que Cristo morreu por nós. E é por isso que nós devemos fazer missões, e é por isso que nós devemos trabalhar, porque a igreja sempre triunfará, e a igreja sempre terá um retorno positivo quanto aos seus labores, porque o próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não poderão prevalecer. Então nós temos aqui uma palavra de ânimo quanto ao nosso labor e quanto às nossas tarefas. E fazendo menção a esse fato, usando como ponte a metáfora da guerra que eu estou fazendo aqui, da batalha, nós encontramos nas guerras o general, antes da batalha, passando com o seu cavalo na frente dos soldados e fazendo aquele discurso motivacional: olha, deem a sua vida pelo rei, façam isso, façam aquilo, e eles, motivados por aquela palavra do general, em um discurso tão belo, né, que eles falam bem assim: eu tenho que morrer, né? Um negócio maravilhoso isso que foi dito, eu vou dar a minha vida por isso aí, né? Então nós temos aqui no contexto anterior uma palavra que nos motiva, porque a vitória é certa. O nosso labor está em cima do labor de Cristo, e a vitória é do Cristo da cruz, e é por isso que nós devemos ser motivados dia após dia a avançarmos com o reino do Senhor, pregarmos o evangelho, falarmos do Senhor, sabendo que o Senhor tem os seus, pelos quais ele morreu, e esses serão alcançados pela pregação da cruz. E é por isso que jamais a igreja morrerá, porque o Cristo da igreja morreu primeiro por ela, para que esta fosse salva. Avancemos na batalha da evangelização, sabendo que a vitória é certa. Uma outra aplicação é que nós sangramos. Sim, nós sangramos nas batalhas, mas nós sangramos por alguém que sangrou por nós antes. E é uma metáfora também para dizer que nós temos os nossos sofrimentos, a nossa renúncia, a nossa perda. O interessante é que quando se fala sobre cruz, a nossa mente não reporta ao sentimento e ao pensamento que os leitores originais dessa carta, e não só os leitores originais, mas os ouvintes originais, e quando eu falo leitores originais, são aqueles que receberam do próprio Mateus. Eles tinham um entendimento da cruz num espectro muito mais amplo do que o nosso, porque hoje a cruz é um símbolo do cristianismo, e está nas paredes, na torre da igreja, mas naquele contexto era o símbolo de morte. É como se hoje nós falássemos de cadeira elétrica.
E quando a gente fala de cadeira elétrica, a gente já sabe o que isso está querendo dizer, ao que se refere. E a cruz, para aqueles ouvintes originais, era exatamente perda, renúncia e morte. E há sofrimento, a entrega. Mas Cristo morreu antes por nós, Ele sangrou por nós. Portanto, Jesus não é aquele rei que fica na retaguarda da batalha, olhando para os seus súditos e esperando que os seus súditos morram por Ele. Pelo contrário, esse Cristo, Ele foi na frente da batalha, Ele estava na linha de frente, Ele morreu primeiro por nós, para que então nós possamos morrer dia após dia por esse rei que morreu por nós. A renúncia do eu, e a nossa renúncia só é possível porque Cristo renunciou à vida dele antes de nós renunciarmos a nossa por Ele. E é por isso que Ele nos socorre em tempo oportuno, como diz o autor da carta aos Hebreus, porque Ele sabe o que é padecer, Ele sabe que quando padecemos, nós sofremos, mas Ele sabe na pele o que isso significa, porque Ele sofreu antes de nós sofrermos, e é por isso que em graça Ele nos socorre, e é por isso que Ele pode nos socorrer. Então, Ele veio e sangrou por nós, para que nós possamos viver diante do Senhor, morrendo dia após dia em uma santificação que glorifica o nome santo do Senhor, e sabendo que os galardões no tempo do fim estão reservados, assim como o Senhor, que suportando a ignomínia, não fazendo caso da mesma, Ele sabia que havia uma alegria que lhe estava proposta, que era o céu de glória à destra de Deus Pai. Uma outra lição é que nós podemos por um pouco deixar de sermos usados pelo Senhor por causa da nossa inclinação natural, e então nós passamos a ser usados pelo diabo, por Satanás. E é interessante esse aspecto como aplicação, sabe por quê? Porque nós pensamos que como cristãos nós não podemos ser usados por Satanás. Olha que questão pesada alguém falar isso, né? Pastor, você vai dizer que eu já fui usado por Satanás sendo um cristão? Sim, pode ser, não que você já tenha feito, mas pode ser. Quando nós vamos na contramão do Evangelho, quando nós nos valemos daquilo que é pernicioso e pecaminoso, é o aspecto central do Evangelho, que é o perdão, que é a renúncia, o amor e tudo mais. Então alguém que é um verdadeiro cristão, ele pode sim ser usado por Deus, e por causa da inclinação natural, ele pode ser usado por Satanás para ser pedra de tropeço para outras pessoas. Então isso deve nos deixar atentos, isso deveria nos deixar alertas, porque se Pedro, que acabou de dar uma declaração fantástica, e o Senhor Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo uma coisa: você é bem-aventurado, você é muito abençoado e muito feliz, porque você declarou isso. E logo em seguida, ele foi infeliz e usado por Satanás para declarar algo tão pernicioso. Portanto, quando nós somos biblicamente orientados, nós somos usados pelo Senhor, e precisamos entender o que é a cruz, o que é ser usado pelo Senhor, o significado da perda, da renúncia, do sofrimento, para que então nós venhamos imbuídos do sentimento de morrer, assim como Cristo renunciou à própria vida, que nós venhamos fazer isso também. Um outro aspecto é que pode haver muita ignorância espiritual, mesmo para um verdadeiro discípulo do Senhor. Percebam que Pedro, ele cai nesse erro, e ele é um discípulo verdadeiro. E ainda assim há uma ignorância espiritual, e ele falha nesse aspecto. E aqui eu gostaria de dizer que não há ninguém que é infalível no conhecimento quanto às questões espirituais. A própria teologia romana fala que o Papa, quando fala ex cátedra, quando ele fala em nome da igreja, ele é infalível. Mas se Pedro foi o primeiro Papa, e nós já estudamos e dizemos que não foi o primeiro Papa, então aqui nós poderíamos ver Pedro como alguém falível, e todos os papas são falíveis, e todos os teólogos são falíveis, e não há
precisão teológica em aspectos que são difíceis. E quando nós olhamos para esse contexto, nós encontramos a dificuldade, e não há consenso, mesmo nos grandes teólogos, nos teólogos mais renomados, quanto a quem vencer essa pedra, o aspecto de Cristo vir e as pessoas estarem vivas para ver Cristo em sua dignidade real, e até mesmo o contexto posterior, que é da transfiguração, que significa Moisés e Elias, e essa transfiguração que acontece no capítulo 17. Então, mesmo nós que temos a revelação completa, e Pedro ainda não tinha essa revelação completa, mesmo nós falhamos, somos falhos, a ignorância da nossa parte. Inclusive Pedro, quando já estava maduro, lá em Gálatas, nós encontramos Paulo dizendo que Pedro foi repreendido por ele, por Paulo, porque ele se tornou repreensível, porque ele estava agindo do lado daqueles que eram judaizantes, agindo em conformidade com os judaizantes que dividiam a igreja. E então, por isso, Paulo o repreendeu. E nós precisamos entender isso. Há uma imperfeição em nossos labores teológicos, em nosso entendimento, porque nós somos finitos, tacanhos e não sabemos de tudo. E isso deve nos levar para mais perto do Senhor, para entendermos que em Cristo há uma sabedoria verdadeira. Agora, isso não quer dizer que a nossa imprecisão teológica deve nos levar ao erro crasso do aspecto central da fé. Por quê? Porque os aspectos doutrinários imprecisos são aspectos secundários, terciários, e que não trazem consequência nenhuma quanto à nossa salvação. O que Pedro errou aqui foi um erro tão crasso, e é por isso que a reprimenda foi tão forte, tão severa. Portanto, nós não podemos demover do Evangelho a cruz de Cristo e a pessoa do Senhor Jesus. Então, hoje, nós temos um assentimento intelectual, por causa que a cristologia, que foi debatida por mais de 400 anos, nos deixou um legado fantástico quanto à questão da pessoa de Cristo e da obra do Senhor, e hoje é ponto pacífico isso. Quem é Jesus? Jesus é Deus, ninguém discute quanto a isso, não tem presente. Alguns, isso em relação aos cristãos, né? Dentro de um aspecto de outras religiões, até que sim, como nós falamos no domingo passado, mas no nosso aspecto isso é ponto pacífico. Então, nesse aspecto não pode haver erro, mas em outros aspectos há questões difíceis de se interpretar, e nós devemos ter paciência para ensinarmos aqueles que ainda não entendem, dentro de um aspecto bíblico mais amplo, as verdades espirituais, porque Pedro ele vai ter uma maturidade mais adiante, e assim também aconteceu conosco, e é por isso que nós devemos ter paciência em ensinar aqueles que têm uma imprecisão teológica e doutrinária, mas mesmo assim sabendo que mesmo um treino não vai trazer perfeição no conhecimento bíblico por parte daquele. Isso deve nos levar a uma humildade por reconhecermos um Deus infinito, magnífico e perfeito, e nós nos colocamos no lugar do homem, finitos, tacanhos. Não há como o finito abarcar o infinito, assim como não há possibilidade de um recipiente finito conter águas infinitas, e assim como também não há como um recipiente infinito conter águas finitas, não há como o homem finito conter o Deus infinito. Podemos, em pouco tempo, na verdade eu já falei sobre isso. A outra é, cada um deve tomar a sua cruz, essa é a outra lição. Hoje em dia existe uma expressão pejorativa, que as pessoas dizem bem assim, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar, né? E aí a pessoa fala isso normalmente em contexto de família, né? Aquele filho difícil, aquele marido bêbado, aquele colega de trabalho difícil, aí você olha assim para ele e fala, é a minha cruz. Não é isso, a cruz aqui não é isso, de forma alguma. Porém, existe um ponto de acerto
em relação a essa expressão, que é que cada um tem a sua cruz. Percebam que a cruz, o texto fala isso, se você olhar, o texto vai dizer o seguinte: tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz de Cristo que nós vamos tomar, é a nossa cruz. E que cruz é essa? Que cruz é essa? Se eu for resumir, é a renúncia. Mas de uma forma aplicável, essa renúncia se dá em aspectos diferenciados na vida dos cristãos. Então, em última instância, é a renúncia do eu. Mas como é que você renuncia ao eu? Isso aí no seu contexto particular. Quando você entende que você tem que dedicar a sua vida mais para o Senhor, que você precisa entregar os seus recursos, porque aqueles recursos acabam lhe prendendo as questões da terra. Quando você quer mais conforto, e então cada um tem a sua luta particular, que na sua aplicação e implicação é a renúncia e a morte do eu. Em última instância, a morte do eu, mas cada um carrega a sua cruz no aspecto de ter a sua luta particular, e então é a renúncia do eu no contexto de sofrimento e no contexto de que o Senhor nos conclama a viver diante da realidade própria. E é isso que o autor da carta aos Hebreus diz, que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Então, há uma carreira proposta para cada um de nós. Qual o conforto e qual a advertência diante de tudo isso que estamos ouvindo? Primeiro, é que nós devemos ter a disposição para renunciar à nossa própria vida, ao nosso próprio eu. Essa é a advertência. Cuidado com as coisas desse mundo. Renunciem à própria vida, ao próprio eu. Tirem o eu do centro. Por quê? Porque se você guardar a sua vida, você vai perder. É essa a advertência. E qual o conforto? É de que aquele que perde a vida em prol do Evangelho, ele se vai receber. Billy Graham disse que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. E nós temos que carregar a nossa cruz. E nós precisamos entender que quando nós nos preservamos dos sofrimentos terrenos, nós vamos desfrutar, e aqui o desfrutar, ironicamente, de um sofrimento eterno, porque não é nenhum deleite, nenhum desfrute. Nós vamos ser participantes da condenação eterna. As pessoas sofrerão muitas vezes mais. Agora, se eu renuncio à minha vida aqui na terra em prol do Evangelho, o próprio texto diz que nós recebemos muitas vezes mais. E aí vem a pergunta diante disso: qual a vida que realmente vale a pena? Qual a vida que realmente vale a pena viver? Será que é essa vida presente? Nós somos levados a achar que vale a pena viver essa vida presente em autoestima, muito mais do que a vida celestial, porque aqui é o contraste entre a vida que vale a pena, se é a vida terrena ou a vida celestial, e entendendo que uma é excludente da outra, dentro do aspecto de que eu tenho um prazer e satisfação, e é por isso que eu não renuncio o meu eu. E nós amamos tanto essa vida, por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque é a vida presente, é a vida que estamos vivendo, então nós damos valor à mesma, porque a outra é futura, e nós desejamos viver o aqui e agora, e o prazer do tempo do aqui e do agora. Mas além disso, é também por causa das questões sensoriais. Nós sentimos as questões e os prazeres dessa vida, e porque é o que nós vemos aqui, nós não vemos a vida futura. E normalmente alguém diz o seguinte: fulano de tal tem uma casa bonita, tem um carro bonito, ele é sortudo, viu? Rapaz, que vida boa que ele tem. E se a gente olha para alguém que sofre, o que é que a gente diz? Esse camarada é infeliz. Percebam como nós tratamos a vida presente em termos de uma vida abençoada ou de uma vida amaldiçoada. A vida amaldiçoada é um camarada que não tem dinheiro, que mora numa casa de taipa, é alguém que sofre muito, que perdeu o filho. Então a gente olha assim e resume os sofrimentos a uma infelicidade.
Mas quando nós olhamos para o ensino do Senhor, o sofrimento, a renúncia, a perda, a cruz, implica em vitória. Quando pensamos o que significa receber a vida eterna, nós precisamos entender que receber a vida eterna significa ser participante de uma missão, da mesma missão de Cristo, que é a missão de sofrimento. Cristo sofreu e nós também precisamos sofrer. O interessante é que o versículo 24 começa com a seguinte expressão: então. Por que há essa expressão então? É uma conjunção. E o que é uma conjunção? E é no grego também a expressão tote, que é uma conjunção. Uma conjunção é o que conecta, é o que faz com que uma oração esteja conectada com a outra. Então a morte do Senhor foi relatada, Cristo vai para a cruz, vai morrer, então Jesus se vira para os discípulos, dando continuidade ao seu ensinamento, conectando a mensagem de que o sofrimento dele implica em sofrermos também. Então, se nós somos participantes da glória de Cristo, nós também somos participantes do seu sofrimento. Precisamos sofrer também, assim como ele sofreu. Então, a vida é de renúncia mesmo, é de perda. E entender que vamos participar dessa glória que há de ser revelada para nós e em nós, implica em renúncia do eu. É a luta por santidade, é deixar de realizar algumas questões que por si só não são negativas, mas perigosas. Um conforto, chegar em casa, aquele conforto tal. Mas espera aí, eu preciso me dedicar um pouco mais à oração, e ali matar o eu, vivificar o espírito e matar a carne dia após dia. Portanto, é renunciar mesmo os confortos dessa vida em prol da vida celestial. Se alguém acha que vale mais a pena viver uma vida terrena, onde não se abre mão do conforto, achando que isso é o certo, a resposta para este é: ainda que o presente seja cativante, pois o viver hoje é imperativo, precisamos viver hoje, ainda que o sensitivo nos dê prazer e satisfação, e ainda que o visível nos atraia como sendo desejável, tudo isso passa. Tudo isso passa. O hoje já não mais existirá. Eu deixarei de sentir com a morte, e os meus olhos se fecharão nesta vida, e eu não conseguirei enxergar esse mundo mais da mesma forma. E então a partir daí começará a verdadeira vida, que é a vida eterna. E hoje, aquilo que se vê já não mais existirá, porque o Senhor, na consumação dos séculos, renovará todas as coisas, e tudo que ficou para trás ficou. Isso deveria nos alertar para o que é mais desejável e qual a vida que realmente vale a pena viver. A vida celestial é muito mais importante, mas nós não nos apegamos à vida celestial, porque nós nos apegamos ao hoje, ao sensitivo e àquilo que se vê. Portanto, viva por fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E não viva por vistas. Abrace o seu sofrimento na certeza de que a sua renúncia implica em vida eterna e em louvor e glória ao nome santo do Senhor, e lhe dá garantia, a certeza da vida eterna que Cristo conquistou por você na cruz. Você não consegue a vida eterna através do seu sofrimento, mas o seu sofrimento é uma garantia de que você tem a vida eterna, porque você vive de acordo com a salvação conquistada por Cristo na cruz. E a pergunta, dentro de uma outra aplicabilidade, é: qual o Messias que queremos? É um Messias sem a cruz, um Messias sem o sofrimento? Em muitos contextos, sim. No contexto da teologia da prosperidade, e às vezes essa teologia nos abraça, porque nós acabamos desejando um Cristo glorificado e um Danilo glorificado. Mas nós precisamos entender que nós só teremos a glória
se formos participantes dos sofrimentos. Então, o Cristo, o Messias, que Pedro não queria, porque ele ainda não entendia, não era o Messias da cruz. E Pedro diz: não, Senhor, isso não te acontecerá, tem compaixão de ti mesmo. E percebam que a compaixão que Pedro diz que Jesus deveria ter por ele mesmo, implicaria numa falta de compaixão por nós. Então, se nós tivermos compaixão de nós mesmos, isso vai implicar numa falta de compaixão, aqui uma compaixão pela preservação da vida, uma falta de compaixão por aqueles que se perdem, e no final das contas é a nossa derrocada. O Messias verdadeiro, ele nos chama para abraçar o sofrimento e a perda. A cruz é morte, uma morte excruciante, uma dor inigualável. Quando nós pensamos nesse instrumento de tortura, nós encontramos a morte como o fim de uma tortura. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós não podemos dizer: eu quero um Cristo sem sofrimento, porque Ele sofreu. E muitas vezes, quando nós queremos um Cristo sem sofrimento, é porque nós não queremos sofrer por esse Cristo e nem por esse reino. E é por isso que nós esquecemos tanto da morte do Senhor. Nós devemos sempre lembrar da morte do Senhor, para que isso nos leve a morrer dia após dia. Se Cristo estivesse na retaguarda, Ele iria resguardar a vida dele. Mas Ele, na frente de batalha, Ele morre para que a vitória seja certa. E é por isso que Jesus diz que ninguém poderia tirar a vida dele, Ele espontaneamente dava. E então, a vida do Senhor Jesus foi doada. Nós devemos doar a nossa vida em prol do Evangelho. Este é o Messias verdadeiro, esse é o Messias que nós devemos querer, e não um Messias triunfalista aqui na terra, de lhe dar conquistas que são circunscritas, que estão circunscritas a posses materiais. Não. Esse não é o Messias da Bíblia, que veio para lhe dar riqueza. O Messias da Bíblia lhe chama para o sofrimento, para uma glória que há de ser revelada ainda no futuro. Quando nós pensamos sobre esse aspecto bíblico, nós então podemos dizer que a renúncia à perda implica em quê? Em fazer guerra contra você mesmo, que é isso que é a renúncia e a cruz no texto. E nessa batalha, nós devemos então ouvir a advertência de Spurgeon, quando ele disse: cuidado com você mesmo, mais do que com qualquer outro homem, mais do que com qualquer outra pessoa, porque nós carregamos os nossos maiores inimigos dentro de nós mesmos. Ou como disse John Piper, a única atitude possível contra o desejo fora de controle é uma declaração de guerra total. E Piper continua: eu ouço muitos cristãos murmurando sobre suas imperfeições, sobre suas falhas, sobre seus defeitos, sobre seus vícios, e eu vejo pouca guerra. Agora, guerra contra quem? Continua ele: contra o nosso próprio ego e tudo que faz paz com o nosso pecado. E aí vem uma pergunta clássica: qual o seu maior desejo? O que é que você mais almeja e deseja? As pessoas lutam por aquilo que tanto desejam. Nós não estamos falando de luta, de guerra. As pessoas lutam pelo que tanto desejam. Ela acorda de manhã e vai para mais uma batalha porque ela deseja algo. Deseja um emprego melhor, e então luta para tê-lo. Se uma pessoa deseja uma casa bonita, luta para ter aquela casa. Uma conta bancária gorda, um carro do ano, então luta por aquilo. Agora eu faço uma pergunta: se você pudesse ter tudo o que você quisesse, imagine aí, e faça essa imaginação mesmo, né? Faça esse trabalho de imaginação. Imagine uma vida de alguém que você poderia ter, no sentido do que ele tem, mas sendo você mesmo, não sendo a pessoa com todas as decisões que ela tomou, mas sendo você com tudo que ela tem. Talvez você tenha pensado em Neymar, né?
que é o da mídia, né? Por isso que você talvez tenha pensado nele. Fama, todo mundo conhece. Na Europa, só se fala da transferência dele. Vai para o Barcelona, vai para o Real Madrid, amanhã acaba isso. Está todo mundo chateado já dessa novela que não acaba. Imagine você ter jatinho para você ir aonde você quiser. Hoje você está aqui, amanhã está acolá, você ainda é novo, desfruta de tudo que você tem. Talvez falando isso aqui, num contexto de sermão, você fale bem assim: não desejo isso não, pastor, não desejo isso não. Mas será que lá no fundo, você não queria ter uma vida dessa? Você ainda ia falar bem assim: eu desejaria, pastor, eu ia ser um missionário, eu ia doar metade da minha fortuna para o Senhor. Como eu ia abençoar várias vidas. E foi por isso que eu disse, a vida dele sendo você sendo um esportista muito famoso, com tudo que tem, e você podendo fazer isso, o que você quisesse da sua vida e de tudo que você tem. Qual o seu maior desejo? Agora, percebam que o texto fala sobre um preço alto para se pagar por aquilo que nós mais desejamos. E é por isso que Jesus diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque o que nós devemos mais desejar é a vida eterna. E é por isso que nós devemos renunciar o eu. Porque o eu diz: vem a mim. E a cruz diz: para Cristo, para a glória do Senhor. É por isso que o caminho para o céu é o caminho da cruz. Não para salvarmos outros, nem para salvarmos a nós mesmos, mas porque não há outro caminho proposto para um verdadeiro cristão. Ele dá garantias cabais de que ele é um seguidor do Senhor quando ele é coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E quando ele não abraça o sofrimento, ele está dizendo com a vida dele: eu não amo tanto esse Cristo da cruz, eu amo mais o trono do eu. Portanto, nós desejamos aquilo que lutamos e devemos desejar lutar mais e mais pelo reino, para que possamos ser verdadeiramente súditos desse reino e darmos a nossa vida por esse rei. Esse deve ser o nosso real desejo. Essa deve ser a perspectiva da salvação da nossa alma. Temos uma só vida, portanto, não a desperdicemos. Quando na luta do dia a dia eu travo contra o meu próprio eu penso assim: eu não posso deixar passar a oportunidade de fazer isso, porque eu só tenho uma vida, e mesmo assim eu não sei quando ela vai se encerrar. E já que eu tenho somente esta oportunidade, então eu devo abraçar esse desafio que está diante de mim para agradar a Deus. Porque inclusive aquilo que eu faço nessa vida é o que tem o respaldo para a vida futura. Porque é isso que inclusive o Senhor Jesus diz, que aquele que perde a sua vida aqui, ganha lá. E aquele que ganha a sua vida aqui, perde. E aquele que, portanto, perde aqui, ele recompensa, e ele vai recompensar na sua vinda. Então, o meu labor é contemplado pelo Senhor e é recompensado pelo Senhor na verdadeira vida. É por isso que eu lhe digo, meu amigo, meu irmão, não desperdice a oportunidade que você tem hoje de dedicar a sua vida pelo Senhor, de se doar pelo reino, de dar tudo que você tem pela causa de Cristo. Não é só uma parte da sua vida: eu dou 10% e fico com 90%, não, dê tudo. É discurso da Igreja Universal? Até parece, mas não é isso que eu quero dizer com dê tudo, porque os 90% que fica com você, que seja usado para a glória de Deus. Quando você então dedica tudo que você tem ao Senhor, a nossa vida não é 10% para o Senhor, dê toda a sua vida para o Senhor. No seu trabalho, dedique ao Senhor, não desperdice a sua vida, não jogue a sua vida fora com os seus prazeres, e enriquecendo e granjeando mais e mais, porque nós só temos uma vida,
Então não gaste os seus dias buscando uma riqueza terrena, pois só temos uma vida terrena, e essa vida terrena determinará o estado final da nossa alma. Do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos adornar a nossa alma com os trajes de justiça, que são as obras dos santos, e não um corpo com finas roupas e joias que custam o preço da nossa alma. E por fim, viva debaixo da perspectiva do Senhor, esperando a segunda vida do Senhor. Subespécies a eternitatis, é a expressão latina que diz: viva debaixo da perspectiva da eternidade. Olhe como Deus olha a vida. Não olhe pela sua perspectiva, mas olhe pela perspectiva de Deus, pela perspectiva da eternidade. Veja que a vida eterna é a vida que realmente importa. Olhe pela perspectiva da escatologia realizada da cruz, que dá base para a escatologia futura do Cristo que há de vir e nos dará as recompensas dos labores e das batalhas que travamos dia após dia. E assim nós vamos olhar para a glória do Senhor, que está reservada para o tempo do fim, como disse o bispo Ryle. Ele disse: haverá glória, honra e galardões em abundância algum dia para todos quantos têm servido e amado ao Senhor Jesus, mas isso será na dispensação do segundo advento, e não na dispensação do primeiro. O que é amargo virá antes do que é doce, e a cruz vem antes da coroa. O primeiro advento foi na dispensação da crucificação, o segundo é na dispensação do reino. Precisamos nos submeter a tomar parte com nosso Senhor em sua humilhação, se queremos um dia compartilhar da sua glória. Que Deus nos abençoe. Fica...